Olha, eu quero trazer um último ponto que eu acho que eu preciso da sua ajuda nesse ponto também, Leandro, e para quem estiver acompanhando aqui, como comunicar o meu comportamento, sabe? Por que eu estou perguntando isso? Principalmente hoje no mundo de mídias sociais, LinkedIn, Instagram, que também é importante, eu acho que, de forma geral, a gente não aprende também a comunicar o nosso comportamento, sabe? Às vezes você tem um bom comportamento, mas o mercado não enxerga isso em você, ou vice-versa, às vezes você não tem, mas a pessoa consegue vender um comportamento. Por que eu digo isso? Em muitos processos seletivos que eu participei, eu excluí algumas pessoas pelo que eu via na rede social dela. Uma vez eu vi uma pessoa, entrevistei, ela foi excelente na entrevista para fazer parte da equipe. Quando eu fui olhar as redes sociais dela, ela publicou várias fotos com arma. E assim, eu, não, que isso? Não é, essa pessoa não dá para estar aqui. E às vezes, ao contrário também, a pessoa era muito boa, mas você olhava assim, o LinkedIn dela ou o Instagram e não conseguia enxergar aquilo. Ou as pessoas, o networking dela não comunicava aquilo. Como comunicar um bom comportamento? Eu sei que também é desafiador, mas te pedindo aqui essa ajuda. Como comunicar o meu comportamento? Eu falei, né, sobre o lance da tua vida pessoal ou vida profissional, né? E só para recapitular, né? Falei sobre autenticidade, né? Quando você está verbalizando, está falando, exemplo, eu falo muito sobre minha família, sobre minha filha, eu falo muito sobre esporte, eu falo muito sobre venda o tempo todo, eu gosto desse ambiente de contribuição, eu gosto muito de performance, de livro, né? Então, você imagina que dentro do meu ecossistema eu estou falando isso. E aí vai um cliente meu e fala assim, deixa eu ver aqui a rede social dele. Aí quando ele olha a minha rede social, fala, caraca, o cara tá na balada, tomando cerveja, cercado de mulher, aqui, fazendo merda, postou não sei o que, de não sei o que. Cara, assim, o que você fala não é o que você está espelhando, né? E hoje é muito fácil encontrar isso, né? A pessoa, elas têm o prazer de estar compartilhando quem ela é de verdade, sabe? Então, quando eu estou falando da minha filha, da minha esposa, que é o meu primeiro amor, que eu sou apaixonado, eu vivo isso, é o meu dia a dia. E as minhas redes sociais compartilham isso, né? Quando eu falo de livro, eu boto lá livro na rede social. Quando eu falo da minha filha, eu estou com a minha filha lá, né? Então, é muito você ser autêntico no que você faz. E hoje é muito fácil quebrar a sua autenticidade. Por quê? Você é provado toda hora. Fala assim, cara, o que você está falando aqui, olha isso aqui que você está fazendo. Olha, então, assim, tudo você tem a prova de que o que você está verbalizando você não é autêntico dessa maneira, sabe? Então, eu falo que ser você é o grande desafio, né? Então, cara, já que você está falando que você... eu brinco o seguinte, toda escolha é uma renúncia. Se você está escolhendo essa posição, você está renunciando todas as outras. O problema é você querer ficar em cima do muro. O problema é você querer relativizar as verdades universais. Cara, aí você vai ser eu brinco, vai ter multipersonalidade. Cada hora você é uma pessoa. E aí como é que você vai confiar nessa pessoa? Para você falar se o que ela está falando é verdade. Então esse é o desafio. Porque hoje a gente está literalmente num ambiente que todo mundo sabe, cara. Sabe onde eu trabalho, sabe o que eu faço, minha família. A gente tem o prazer de... Isso é gratificante para a gente fazer isso. Então não adianta a pessoa ter contato comigo, eu estar verbalizando uma coisa e nas redes sociais e em outros ambientes eu ser outra pessoa, né? Eu vejo que é muito isso. Você está sendo provado o tempo todo, não tem jeito. Até o Rafael deixou aqui, qual é o problema de gostar de armas? Olha, Rafael, não tem, de verdade, eu não tenho problema. No Brasil, até assim, confidenciando para vocês aqui, eu não tenho nenhuma posição necessariamente sobre arma, porque a gente vive num país violento, né? Então, assim, é difícil dizer assim, você vai ficar sem a sua arma em casa, mas também é desafiador a gente ter tantas armas na rua. Eu não tenho nem necessariamente uma posição. Mas o complexo é que, assim, no caso em questão que eu citei, é porque todas as fotos do Instagram desse
candidato era ele com uma arma na mão, um copo de cerveja na outra e um cordãozão de ouro no peito. Duas coisas que não bate, né? Arma, cerveja, meu amigo, é melhor dar segurada. Sim, assim. E todas as fotos era isso. Se fosse uma foto dentro de... um dia ele foi num clube de tiro, não sei. É um cenário completamente diferente de ter 100 publicações e 70 serem ele armado, sabe? É diferente. Contexto, então, porque... Inclusive, aqui no podcast, eu já entrevistei um amigo, que ele tem uma cerveja... Ele é empresário, tem uma cervejaria artesanal e é colecionador de armas. E tinha a arma ali... no estúdio dele, as armas deles expostas. Ok, é diferente do contexto, sabe? Só para exemplificar, sabe? Ele está aqui, sim, armas e álcool definitivamente é uma péssima ideia. Sim. E eu acho que essa é uma questão bem polêmica, né? E assim, quando a gente está falando com relação a isso, qual que é o grande problema, né? Porque se você fala de um ponto de vista, de um prisma, né? Parece que você não quer ouvir nada. A questão não é essa, né? A questão é que dentro de alguns contextos, cara, assim, faz sentido ter arma ou não? Cara, isso dá um outro podcast. Dá para gente ficar aqui até amanhã falando sobre isso, né? Um assunto polêmico, um pouquinho pesado, e eu vejo que eu brinco que muito para você ter uma arma, o teu comportamento tem que ser muito adequado. Sim. Simples assim. Só para fazer um disclaimer, né, com relação à arma e o comportamento, cara. Então, cerveja e arma é melhor não. E até trago um ponto assim, por exemplo, a gente trabalha com networking, né, Leandro? Assim, vendedor, marketing, a gente trabalha com networking. Então, por exemplo, mesmo que eu tenha o porte de armas, mesmo que eu tivesse, eu provavelmente não compartilharia muitas fotos nas minhas redes sociais, porque talvez possa ajudar a assustar o público que eu quero alcançar, sabe? Não é uma questão de ser contra ou a favor, mas talvez eu publicar, a gente tem que perceber hoje que rede social é uma ferramenta de trabalho. As pessoas estão olhando e estão nos pesquisando.